conhecimento. Agradecer todos os mestres de Fraternidade Branca por mais essa oportunidade. Agradecer a todos os anjos, seres de luz, Arcanjo Miguel e toda a sua falange. Agradecer Não tem mais sonho pro papai. pelo colo, pelo carinho e acolhimento. Essa nossa noite, a nossa oração. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, assim seja. Senhor, fazei o instrumento de vossa paz. Onde houver morte, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é desencarnando que se vive para a vida eterna. Assim seja. Tudo bem? Lidando com a persistência, né? No barulho externo e interno, na hora da oração. Isso é muito bom. Oi? Pode falar. Não? Quer sentar aí? Muito bem. Pode começar. Pode começar? Vou falar uma pergunta que eu recebi. Vamos lá. Quando estamos passando por uma doença séria, como não perder a fé e a esperança na cura? O entendimento sobre fé não diz a respeito da cura ou não. O entendimento da fé é na compreensão de que o movimento ele existe e de que as ações são feitas conforme a aceitação e conforme como podemos explicar, né? Explicar materialmente. A fé é você acreditar na estrutura e no universo que te envolve, que existem os campos energéticos, que existe a espiritualidade que te rodeia. Oi? Posso ver desenho no seu celular? Não, agora tá carregando, tá Vai, bom? por favor. Não, agora não, tá? Vai brincar um pouquinho, tá bom? Tá tudo bem. Então, a fé, agora, acreditar na cura é diferente da fé. A fé é a confiança de que o movimento da espiritualidade ele acontece, né, conforme as minhas ações, conforme as minhas, né, as minhas decisões, certo? Eu acredito
que o melhor se apresenta no momento para mim. Então, isso é a fé. E ela são nos momentos de alegria e de tristeza que o melhor se apresenta. Por onde? Seja no desafio, seja na conquista. Agora, cura é conforme os movimentos que acontecem, o desenvolvimento das suas células, chegar, né, no extinguir as células ou extinguir, né, o local machucado ou não, independente da fé. Quando elas andam juntas, quanto mais você acredita, quanto mais você se fortalece de que a fé não tem a ver com a cura ou não, mas eu vivo o meu dia de hoje. Então, eu tenho fé porque eu sei que se apresenta o que tem que se apresentar. Se apresentarem coisas boas, eu vou lidar da maneira mais consciente possível com as coisas boas. Se apresentarem desafios, eu vou lidar com a maneira mais consciente possível com os desafios. Isso é, independente se eu estou passando por uma situação ou não. Agora, cura são consequências, né, de ações terrenas que envolvem. Agora, acreditar que ações movidas pela espiritualidade intensificam o processo de cura é uma terceira coisa, certo? Acreditar que se eu imaginar que eu estou curada, se eu fizer meditações de cura, acreditar que isso intensifica o processo de tratamento, intensifica os cuidados, isso é válido. Cai até na esperança, né? Isso, mantém essa esperança. Ok. É assim. E dentro de tudo isso, a espiritualidade, ela está de mãos estendidas para toda e qualquer decisão nas situações. Porque o trabalhador da luz, o papel dele não diz respeito a julgar as decisões daquele que está passando por um processo de tratamento físico. Mas o próprio encarnado, na lei da causa e efeito, tem as suas consequências. Então, se ele decide abrir mão, por exemplo, de um tratamento por uma decisão consciente, a espiritualidade vai estar de mãos estendidas no processo dele. Se ele decide fazer por onde, pela cura, por exemplo, né? Lutar até o último segundo, que seja pela cura, a espiritualidade também vai estar de braços estendidos no auxílio disso. Porque a espiritualidade está a serviço a todo tempo, a todo instante, não só se for para curar ou não curar. Não só se for para curar, que a espiritualidade trabalha. Entende? É além. Que é sobre o processo diário de cada irmão. Agora, as lutas diárias, né? As dores físicas, né? As limitações de um processo físico intenso, quanto mais firme a certeza de que se apresenta o que tem que se apresentar, mais consciente lida-se com o processo, independente se esse processo vai levar à cura ou não. Não é tão simples aos olhos dos encarnados
que querem uma justificativa para cada situação, que querem respostas rápidas para toda e qualquer situação, né, que querem compreensão e entendimento e resolução, num piscar de olhos para tudo. Né, que em um passo dado já constrói toda uma história e se frustra. Então, ao invés de pensar lá, você pensar aqui, no hoje, no que eu tenho hoje. O que pode ser feito hoje? Como eu posso viver com esperança com o que eu tenho hoje? Que aí eu vou viver esse dia de hoje sentindo a espiritualidade ao meu redor, fazendo o que precisa ser feito. E se eu escolher hoje ficar quieta, esperando o tempo passar hoje, mas consciente de que essa é a minha escolha, também. O que mais? Tem mais perguntas? Aqui não sei se eu tenho uma. Como seria ligar da melhor maneira? Estou dobrado, eu acho. Ah não, só se estiver na frente. Lidar com alguém que, ao meu ver, a pessoa é revoltada com Deus, com o universo, e ela acaba culpando pessoas terrenas pela sua revolta. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é como lidar, o que fazer, quando você enxerga que a volta não está tão à volta assim, mas que a pessoa é, ao meu ver, que eu estou errada, é revoltada com que o universo, com Deus, e acaba culpando pessoas terrenas. Como lidar? Por ser visto, Não tem como abrir a cabeça da pessoa e fazer a pessoa enxergar com os olhos. É respeitar e entender que é a lente dela. A minha é a minha e a sua é a sua. Tá tudo bem. Agora não venha me convencer que o seu jeito é melhor. Então se acontecer um embate, é melhor cada um seguir o seu. Para não atrapalhar o caminho nenhum nem do outro. Era para ser simples. Né? Ninguém precisa convencer ninguém. Sem sobre o sentir. O que mais? Aproveitem o momento, perguntem. O movimento ele acontece como tem de acontecer. É difícil você, não voltando à primeira pergunta, à primeira resposta, na verdade. É difícil como cada vez mais eu tenho uma dificuldade de lidar com o agora, no sentido de entender dessa diferença de fé e cura. Porque é muito mais do que eu penso, a resposta. E é isso que eu entendi. É como se a nossa fé, a gente pede uma cura, mas que é uma cura física, né? A gente quer uma cura limitada, né? A gente espera uma cura limitada, quando a cura é uma coisa muito mais, né? E não necessariamente ela vai vir no físico, né? Às vezes você se cura, de repente não tem mais o físico. Você perde o físico. É que na verdade a cura ela vai muito além a cura da alma. Então, quando você entra num processo de tratamento em que está em risco o seu período de encarnação, já é um grande processo. Então, quanto mais consciente você tem dessa oportunidade de passar por um processo que pode ser que te leve ao desencarne ou não, se você mantém consciência desse processo, você resolve muita coisa. Você
você deixa na sua mala, sabe? Aquela mala cheia de coisas, você deixa muita coisa, você solta muita coisa. Sim. E você olha realmente pro que importa. Porque, na verdade, todos aqui, de uma hora para outra, podem desencarnar. Esse é o Sem ponto um pra mim. processo de tratamento. Exato. Que não vai ter o tempo de ter um De estudo. teracuras, De ter um estudo, Ter a por exemplo. consciência, De né? ter a consciência para poder... Então, por isso, a nossa fala de todo esse tempo, da importância da análise da sua mocinha, do que você quer carregar todos os dias. Não só num processo Sim. de tratamento em que você tem consciência de que pode ser que o seu tempo de encarnação esteja acabando. Não é que vai acabar, mas você está num processo que te dá números que comprovam que pode ser que em pouco tempo você desencarne. Vai, assim, não é que pode ser que em pouco tempo, mas que você enxerga um fim de linha, assim, no tempo encarnado. Mas um de vocês pode pisar ali fora e o seu tempo de linha ser esse. E você não teve esse processo de análise. Então, observe que, além de lidar, claro, com todo um desafio terreno denso, né, do físico, é ter um processo em que você pode, né, soltar muita coisa dessa mala. Por isso, a persistência do pensar que a espiritualidade ela está ali, à sua disposição, todo santo dia. Então, se entregar em oração para intensificar o processo de cura, tudo bem, cura terrena, mas além disso aproveitar e fazer análises, como estava a bolsinha, né? Até ontem estava carregando um monte de coisa que não tem sentido, certo? Ou se não fosse isso, talvez eu nem me daria conta de que sou apegada a isso ou aquilo, ou se eu sair dessa eu vou fazer isso, então tá bom. Mas isso tudo são oportunidades de ressignificar. Então, todo dia nesse processo é uma oportunidade de ressignificar. E isso não significa que é estar se despedindo. Isso significa que é aproveitar o seu agora, com o que você tem hoje. Então, assim, em relação ao meu tratamento físico, hoje dá para fazer isso. É o que o médico falou, é o que dá. Mas agora, em relação ao tratamento da minha alma, eu posso fazer isso. Eu vou tentar fazer isso. E amanhã eu tento fazer isso. Mas amanhã eu acordei não muito bem? Acordei, entendeu? Só vou conseguir resolver isso. Mas vou deixar para amanhã. Então, tem um caderninho, uma caneta, né? Anotações, certo? E aproveitar esse período, quando falamos assim, que às vezes a vida te para, né? Quando quebra alguma coisa, ou quando dá uma dor de barriga, ou quando isso, a vida não te para, muitas vezes. Que aí você percebe, nossa, ainda bem que parou porque eu estava vivendo muito no automático. Tudo bem, tem coisas que não, que às vezes não precisava. Mas estamos dando um exemplo de que, se a vida te parou, você tem que ficar ali. Como eu posso usar ela a meu favor? Com o que eu tenho hoje. Certo? Essa junção de resposta, trazendo para os tempos de hoje, seria a resposta do que é a Matrix, como sair da Matrix, a tão palavra Matrix, que é falado hoje em dia, Um exemplo. seria isso, né? Isso, é. Seria essa resposta. Que fala, fazer do limão uma limonada, né? Resolver o que dá para resolver com o que eu tenho hoje. Porque quanto mais eu me entrego nessa consciência, menos eu fico nos sintomas, menos eu fico na expectativa de que a cura está chegando, ou na expectativa de que ou eu vou piorar, ou vou melhorar. Então eu vou dando um lé na minha mente, né? E focando na resolução, como se focasse daqui para cima, não daqui para baixo. Mas tem dias que vai dar, tem dias que não. E tem dias que vai estar dominado de um jeito que eu quero ficar, tudo bem. Mas por isso que ter um caderninho anotando, porque, opa, não fiz isso hoje, mas amanhã eu vou fazer. E assim vai. Me entregar dessa forma não significa que eu estou me despedindo.
Entregar dessa forma significa que eu estou aproveitando o meu momento hoje de resolver minhas questões hoje. Que aproveito que a vida está me deixando num processo em que eu posso dedicar o meu tempo para isso. Na verdade, a melhor escolha que eu tenho é dedicar um momento para isso. Porque se eu não dedicar um momento para isso, eu vou dedicar um momento para o meu corpo físico, que o meu corpo físico, quanto mais eu olhar para o meu corpo físico, eu sei que mais vai me dar desespero. Então, quanto mais eu olhar para a minha maleta da minha vida, né, para as minhas resoluções, para a caminhada que foi feita até aqui, para coisas que eu posso fazer daqui adiante, com ações que eu posso fazer, né, com consciência, anotações e tudo, quando eu percebi, já acabou mais um dia. Já acabou outro dia, já acabou outro dia. E o processo vai acontecer. Porque somos além do físico. Se eu olhar só para o físico, não é quando você olha, eu falo isso, quando você se olha no espelho. Ninguém, se esse corpo se olhar no espelho, vai ver de uma forma. Se vocês como olham para ela, olham de outra forma. Quando vocês se olham no espelho, vocês veem diferentes do que quando as pessoas olham para vocês no espelho. Certo? Isso porque estamos falando do físico. Mas muitas vezes as pessoas te olham muito mais além do teu corpo físico do que você mesmo. Normalmente vocês, com vocês mesmos, vocês se limitam aos olhos do que vocês veem. Ou, além de ver, não, se limitam do que vocês veem e levando para o lado negativo, né? Levando para a autocrítica, para a sabotagem. Então, quando você percebe que você está muito nessa sabotagem, você precisa dar um olé na sua mente. Senão, você vai estar com você mesmo se convencendo que não tem saída, que não tem solução. Aí que você percebe, caramba, mas então eu não tenho fé o suficiente? Como é que eu não estou acreditando? Eu estou vendo que não tem saída? Isso tem a ver com a minha fé? Não. Não tem a ver com a fé. É você mesmo, com a sua consciência. Tem a ver com o desespero. É, porque você está olhando, você está se vendo diferente, seu cérebro está vendo você diferente, então ele vai dar um alerta. Né? E aí, como passa um dia e não vem uma solução, pronto, já era. Não. Agora dá um olé nisso. Entende? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, escutem de novo, e de novo, e de novo. Que não é só sobre processos físicos. É sobre perceber que a fé firme, ela não é para ser abalada em nenhuma situação. Ela tem que ser a mesma, seja nos desafios, seja nas soluções. A fé sentida, né? É. Que ela vai te impulsionar, independente se for para chorar de medo ou para chorar de alegria. Que mais? Acho que eu já falei isso, comemorar pequenas vitórias diárias, né? Mais alguma pergunta? E como fazer o contrário? Como assim? Ou para não olhar para o físico? E quando não se olha para o físico, faz o quê? Como assim? Não tenho vontade de correr, não tenho força, não tenho vontade. Eu achei que podia ser vitamínico, aparentemente não é. Não pareceu um quadro assim, vitamínico muito zoado para não fazer isso. Não, na verdade é assim.
você precisa buscar compreender de onde vem essa falta de ânimo, certo? Não necessariamente, não é especificamente o não cuidar do físico. Se eu não gosto de nada que tenha a ver com cuidado físico, existem muitas alternativas para cuidar do físico. Então, se eu tenho consciência de que é porque eu não gosto de nada de físico, eu vou buscando alternativas, outros esportes, até me encontrar em um, ponto. Ou não. Não é sobre o não gostar. Entende? É sobre não querer. Não quero. Aí eu não querer tem outra coisa. Por isso, a busca pela compreensão de onde vem. Entende? Começa por aí. Uma maneira. Porque é o equilíbrio. O não querer eu consigo ver bem. Sabe? Às vezes não querer. Mais alguma pergunta? E a senhora tem alguma pergunta? Não? Muito bem, então. Então, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé no coração. Que as ações sejam feitas hoje, que vocês lembrem que ao amanhecer de um novo dia existem infinitas possibilidades. Depende da minha dedicação e da minha entrega. Eu comigo mesma. Seja nas resoluções terrenas, seja nas resoluções quanto alma, que envolvem o meu terreno. Ou não. A espiritualidade está com braços abertos, corações abertos, apostos. A egrégora de Jesus, Maria, protegidos e amparados por Arcanjo Miguel, toda a região, do exército de luz e amor, estão à disposição para todo e qualquer irmão se colocar em intenção nos pedidos de proteção, de amparo, de libertação e de cura. Estejam onde estiverem, em qualquer situação, peçam e receberão. Que assim seja.